As Entendeu? passagens deram uma subida monstruosa, né? Sim. Tava sim. todo mundo falando. A gente tava falando ontem no episódio de que ir pros Estados Unidos tá caro e ir pra outros países tá também muito caro, né? Aham. Por causa que o Brasil a moeda tá desvalorizando, mas de um certo modo a passagem aérea subiu o preço. Se você considerar o índice de inflação e tudo mais, você não subiu tanto como o nominal mostra, né? Entendi. Se você pegar o valor da passagem hoje 10 anos atrás, o custo, tudo bem, você paga R$1.000 para ir daqui para o Rio de Janeiro. 10 anos atrás você pagava 500. Você tem que calcular o custo de inflação e ver que não aumentou tanto quanto parece. Mas a verdade é que companhia aérea, pelo menos no Brasil, a conta não fecha. Porque imagina, é o pior negócio do mundo. Você ganha em real e gasta em dólar. Com o risco que você tem, né? Com um índice de processos maior do mundo. O brasileiro é o que mais processa companhia aérea no mundo. O meu voo atrasou. Acha qualquer advogado, o cara mete um processo e ganha. Mas por que atrasou? Condições meteorológicas, não interessa. Não, mas se voasse, correria risco. Não, mas eu processei... Até mais que nos Estados Unidos? Mais. Mesmo, mais. cara? É o Caramba. país onde mais se processa no mundo. Inclusive, um presidente de uma companhia aérea do Brasil disse uma vez que pelo menos R$20 da passagem aérea é destinada a um caixa das companhias aéreas para pagar processo por conta disso. Então, assim, onde você tem o combustível mais caro do mundo, Caro. onde você tem as taxas mais caras do mundo e onde você tem o custo Brasil e o custo de CLT, que é o trabalhador mais caro. Então, assim, Caramba, então tá. não fecha. E é justamente por isso que hoje, no Brasil, a companhia aérea mais antiga é a Voipass, de 95. Além da Voipass, a mais antiga é a Gol, de 2001. Não tem companhia aérea no Brasil com mais de 30 anos de idade. Tudo bem, a Voipass, se aguentar esse ano, faz 30 anos esse ano. Entendi. É um absurdo, porque ninguém aguenta. Mas eu vi uma vez, acho que foi até no Pânico, no dia que eu fui lá, eles estavam comentando que a Gol entrou em recuperação judicial. Sim, As entendeu? passagens deram uma subida monstruosa, né? Sim. Tava sim. todo mundo falando. A gente tava falando ontem no episódio de que ir pros Estados Unidos tá caro e ir pra outros países tá também muito caro, né? Aham. Por causa que o Brasil a moeda tá desvalorizando, mas de um certo modo a passagem aérea subiu o preço. Se você considerar o índice de inflação e tudo mais, você não subiu tanto como o nominal mostra, né? Entendi. Se você pegar o valor da passagem hoje 10 anos atrás, o custo, tudo bem, você paga R$1.000 para ir daqui para o Rio de Janeiro. 10 anos atrás você pagava 500. Você tem que calcular o custo de inflação e ver que não aumentou tanto quanto parece. Mas a verdade é que companhia aérea, pelo menos no Brasil, a conta não fecha. Porque imagina, é o pior negócio do mundo. Você ganha em real e gasta em dólar. Com o risco que você tem, né? Com um índice de processos maior do mundo. O brasileiro é o que mais processa companhia aérea no mundo. O meu voo atrasou. Acha qualquer advogado, o cara mete um processo e ganha. Mas por que atrasou? Condições meteorológicas, não interessa. Não, mas se voasse, correria risco. Não, mas eu processei... Até mais que nos Estados Unidos? Mais. Mesmo, mais. cara? É o Caramba. país onde mais se processa no mundo. Inclusive, um presidente de uma companhia aérea do Brasil disse uma vez que pelo menos R$20 da passagem aérea é destinada a um caixa das companhias aéreas para pagar processo por conta disso. Então, assim, onde você tem o combustível mais caro do mundo, Caro. onde você tem as taxas mais caras do mundo e onde você tem o custo Brasil e o custo de CLT, que é o trabalhador mais caro. Então, assim, Caramba, então tá. não fecha. E é justamente por isso que hoje, no Brasil, a companhia aérea mais antiga é a Voipass, de 95. Além da Voipass, a mais antiga é a Gol, de 2001. Não tem companhia aérea no Brasil com mais de 30 anos de idade. Tudo bem, a Voipass, se aguentar esse ano, faz 30 anos esse ano. Entendi. É um absurdo, porque ninguém aguenta. Mas eu vi uma vez, acho que foi até no Pânico, no dia que eu fui lá, eles estavam comentando que a Gol entrou em recuperação judicial. Sim, a Gol, a Azul, a Latam não é só brasileira, tá? É chilena, né? Aham. Outros países envolvidos. Então, tem mais robustez ali de operação por conta disso. Mas é difícil, cara. A conta não fecha. Então você fala, a passagem tá cara, que absurdo, estão cobrando a minha mala, estão cobrando o meu assento. Primeiro que isso é feito no mundo inteiro. Não tem coisa pra comer, é só um... Não tem coisa pra só um comer. amendoinzinho. Assim, bem-vindo à aviação do mundo, né? Então o Brasil sempre teve essa regalia maior, mesmo não pagando a conta. Chega uma hora que não dá. Você não tem como ter um país sem uma companhia aérea operando. Então ela precisa operar com os investidores tomando prejuízo anualmente, a conta fechando no vermelho todo ano, mas a empresa tem que existir. E se, vamos bater na madeira de novo,
as empresas atuais venham a fechar, outras vão surgir, vão substituir e vai continuar nesse ciclo, como sempre aconteceu no Brasil. Companhias aéreas abrem e fecham. Como especialista, faria. Eu não abriria uma companhia aérea. Não, mas vamos supor que você... Mas tem o problema da malha aérea brasileira também? Porque ela em não que sentido? Ela não é tão... Não é tanto... Porque os Estados Unidos... É porque a gente comparar com os Estados Unidos é foda, não porque dá, não dá, né? Sim. Mas você pegar, assim, a quantidade de voo que tem no Brasil por dia... É pouco. É pouco, né? É pouco. O Brasil, pra você ter uma ideia, transporta metade da sua população anualmente. Ou seja, o Brasil tem 216 milhões de habitantes, transporta ali na faixa de 100, 110 milhões de habitantes anualmente. Os Estados Unidos transporta 3 vezes a população. É 1 bilhão de passageiros anualmente nos Estados Unidos. Então, assim, o Canadá, que é um país, territorialmente pequeno, falando, mas grande, é pequeno, que todo mundo mora espremido. 38 milhões de habitantes, é minúsculo, transporta pelo menos uma vez ou 2 vezes os passageiros, a população no ano. A Alemanha é a mesma coisa, transporta 2 vezes. Então, o Brasil, ele tem margem para crescer pelo menos 3 vezes para chegar na metade dos Estados Unidos. Entendi. Então, se o Brasil transportar 300... se o Brasil transportar... Não. Se ele transportar 6 vezes, ele vai transportar metade que os americanos transportam. Caramba. Ele tem que crescer muito ainda para... Mas aí o problema de crescer é isso que você falou. É muito encargo, é muita coisa, é processo. Exatamente. E você tem uma outra parte também, que é a questão aeroportuária do Brasil é muito precária. Então são poucos aeroportos com estrutura. É que a gente tá muito acostumado aqui, né, cara? Mas você vai aí pro interiorzão, você não tem aeroporto, Quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, né, região sul e tal, sudeste, é uma realidade completamente norte, aí você não tem, diferente. Né, cara? Nada. Então, você hoje tem por volta aí de 150 aeroportos que operam voos regulares em um país que tem mais de 5 mil cidades. No segundo país do mundo com mais aeroportos. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Só que só 150 e poucos aeroportos operam aviação regular e com um agravante ainda. No Brasil se investe muito em terminais, né, com as concessionárias aí e tal. Terminais lindíssimos. Você vai para o aeroporto de BH ali, de Confins. Pô, o terminal é bacana, né? Moderno. Só que o aeroporto tem uma pista só. Então, assim, acontece alguma coisa, interdita a pista para o aeroporto. E aí? E aí que... Aí tem que pousar lá no sei Aí tem mais longe que Confins, porque Confins tem esse nome, porque é lá nos Confins. Então, existem companhias aéreas no mundo que não operam em aeroportos com uma pista só, pelo risco que isso oferece. Furou o pneu de um avião no pouso, interditou a pista. Aeroporto impraticável. Cara, mas agora que você falou, me veio à mente que não vai chegar nesse nível de dobrar a quantidade de pessoas que utilizam o transporte aéreo. O Brasil tem potencial para isso, mas precisa de investimento, precisa melhorar essa questão tributária, a questão trabalhista, a questão de combustível. Tem uma série de coisas que precisam ser enxugadas. O combustível é mais caro empresa também, né? Principalmente por conta de imposto e porque as coisas no Brasil são mais caras, né? O litro do combustível no Brasil ele é mais caro do mundo. Então, Total. Mas é só imposto? Não é. É só você pegar o valor do carro e tirar o imposto e ver quanto sobra. Ainda é mais caro do que México. Não vou falar dos Estados Unidos, não. México, Paraguai, Argentina, ainda fica mais caro. Então você importa um carro para o Brasil, por exemplo. Um carro que nos Estados Unidos... Um Tesla, vai. Nos Estados Unidos, um Tesla bacaninha ali custa $70 mil, $90 mil, né? Essa faixa de preço do Tesla. Pro americano já é um carro caro. Claro. Se a gente colocar a cotação de dólar, um carro de $70 mil, com o dólar atual, estamos falando aí em $400 mil, vai. Vamos chutar $400 mil. Você coloca 50% de imposto, é $800 mil. Por que vendem por 1 milhão e 200, 1 milhão e meio? Né? Ah, não, porque tem a margem de lucro e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acontece que no Brasil tem aquela questão, você põe o preço que o cara paga e não o preço que vale. Isso é fato, né? Então, é difícil. Aí o combustível é caro e a gente paga. Eu tenho meu avião, eu uso o Avegás. Se eu não pagar, eu não vou voar. Então paga. Voo menos, mas é o que tem pra hoje, né? Não tem como ter concorrência no combustível? O combustível de aviação hoje no Brasil, Avegás, no caso, é importado. A Petrobras parou de refinar. Veio uma história aí que ia voltar a refinar. Mas o problema da Avegás é que ela é um subproduto pouquíssimo utilizado, porque poucos aviões utilizam isso. Então, não tem demanda, né, que justifique esse refino. O querosene
também é produzido aqui no Brasil, mas, querendo ou não, tem a questão. Por que que a gasolina é cara? É refinada no Brasil, Uhum. né? Aí tem toda aquela problemática. Então realmente não vai dar certo, não. Não, e teria que ter mais. Porque você pega